Tem muito essa questão, o ocultismo é religião? Não, o ocultismo não é religião. Não é. Não é religião. Qual é a diferença? A religião é uma doutrina que você tem que seguir ali, bater cartão, não sei. E o ocultismo é uma coisa mais solta? Como é? Ou você... Qual é a conexão? Primeiramente, antes de entender o ocultismo, a gente tem que entender o exoterismo, o esoterismo, o misticismo, para depois entender o ocultismo. Sim. Perfeito. Então, assim, vamos começar do exotérico, né? Tá. Com X. O esoterismo, ele permeia aquilo que é público. Vou dar um exemplo. Dentro de uma missa católica. Você vai à missa, você participa da missa, tem toda aquela simbologia, a parte do evangelho, a hóstia, tudo isso é uma reunião esotérica daquilo que você pode participar, que o público ele não precisa ter um conhecimento aprofundado para participar dessa ritualística. Uhum. Então, o esotérico ele é público, todo mundo tem acesso. O esotérico, você já vai se aprofundar dentro daquele tema. Então, até usando de novo o exemplo da missa. O padre, ele estuda. Ele faz lá teologia, né? Passa por toda uma preparação, estuda os evangelhos a fundo para entender o que está fechado. E o esotérico, ele tem essa característica mais profunda daquilo que você, da tua tradição, por exemplo, né? Então, muitas pessoas, elas conseguem chegar nesse ponto exotérico, que é o que está na internet, é o feitiço para isso, é a simpatia para aquilo, a lua crescente para isso. Isso é o esotérico, é o que as pessoas estão ali mais acostumadas. Quando a gente vai para o estudo das ciências ocultas, a gente vai permear um universo muito mais profundo. Então, o ocultista, ele não vai estar atrelado a uma religião. Ele vai olhar a religião como as religiões, né, que são várias, estudando essa religião do ponto de vista simbólico. Então, ele vai se aprofundar na história daquela religião, mas não pertencente daquela religião. Ele vai usar essa religião como objeto de estudo. Por que esse povo se apegou a essa religião? Qual que é a mensagem que essa religião, que essa mensagem central que essa religião passa? Qual que era, por exemplo, o intuito de quem criou essa religião para a humanidade? Quais os simbolismos essa religião carrega? Aí ele vai fazer também, o ocultista, ele vai fazer as analogias dos símbolos das religiões com outras religiões. Então, o ocultismo não é uma religião. Ele é o estudo de tudo que é... Eu vou me aprofundar mais nisso, porque é bem complexo. Sim. Ele é o estudo também das religiões. E o ocultista, ele também estuda as ciências ocultas. E o que seriam as ciências ocultas? Aí a gente entra astrologia, a gente entra na numerologia, na cabalá, no hermetismo. Então, são diversas ciências que, no final das contas, vai te dar um arcabouço muito amplo para você entender como funciona o universo, o cosmos. E o microcosmos, que somos nós, como indivíduo, e como nós, como indivíduos, interagimos com o macrocosmos, que é o universo como um todo. Olha, eu já comecei a entender, eu interpretei de uma forma, eu vou passar para você qual foi a minha interpretação. Lucão, você já entendeu um pouco aí, irmão? Eu acho que a gente teve a mesma interpretação, né? Seria o que está por trás, o estudo, o símbolo, o porquê que certas coisas foram criadas. Sim, também. E aí a gente entra em todas as religiões. Então, seria Umbanda, o Candomblé, seria a igreja evangélica, seria a católica, os santos, seriam do Egito, as das religiões pirâmides, antigas também. Chichen Itza, dos maias, é um todo. Então são frequências de energias soltas pelo mundo, na qual você vai trabalhar elas ao seu favor. É isso? Não necessariamente. Primeiramente, o ocultista ele vai entrar na pesquisa mesmo, no estudo. Não necessariamente ele vai aplicar isso no dia a dia, porque primeiro você precisa entender para depois conseguir aplicar. Até para tomar cuidado, né? Exatamente. E chega um momento da vida do ocultista que iniciam-se as práticas, né? E daí só que as práticas ocultistas, elas estão mais voltadas para a elevação. Então, aquilo que eu estava conversando com você antes. O ocultista, ele não
ele não necessariamente acredita que ele precisa de uma religião para se conectar com o eterno ou com o Deus do seu coração, né? Independente de como você entenda Deus, cada um tem o Deus do seu coração. Então, o ocultista, ele faz práticas espirituais, práticas teúrgicas para elevação e para receber processos gnósticos de informação de outros planos ou do eterno, da mônada. Caso eu esteja falando de uma forma muito complexa, você vai perguntando, eu vou desmembrando. Deixa aqui que o Lucão na consulta ele é bom. Eu vou na linha, mas vamos dizer assim, eu entendi o que você passou, eu entendi, você entendeu, Lucão? Mas... Entendi, sim. E aí o que eu quero me aprofundar mais? Você foi criada pela curiosidade. Logo Sim, jovem. Sim. Então você transitou em algumas religiões, entendeu esse universo e aí foi pra linha ocultista, que não é uma Isso. religião, é uma filosofia. Isso. Eu stalkeei você e vi que você já foi batizada na igreja evangélica. Antes você era católica. Isso. Então, para as pessoas entenderem, você crê em Deus, Sim. nos santos. Diferente da forma como o religioso crê. Tá. Eu posso falar um pouco sobre isso. Pode. Qual a forma diferente? É como se fosse na Umbanda, Nossa Senhora seria Oxum? É isso? Ó, a Cris tá lá do outro lado. Seria isso assim? Dessa forma? Então assim, eu vou falar um pouquinho da minha trajetória. Eu comecei a minha trajetória espiritual na Igreja Católica. Tá. E eu sempre fui uma pessoa questionadora. Eu sempre quis saber mais. Só que a minha busca, ela era mística. Eu esqueci de falar do misticismo. Tá. O misticismo, ele... Sim, teve o misticismo, ele tem, assim, uma característica de você querer ter uma experiência transcendente mesmo. Você quer experienciar aquilo na sua vida. Você não quer só estudar. Porque tem um lado que é o estudo. Sim. E tem o lado que é a experiência mística. Que seria Então, conhece... a parte dos rituais. essas coisas. os Não, e a rituais. conexão, você vê que você vê o extrafísico mesmo, você perceber aquilo agindo na sua vida. Tá. Então, eu tinha muita necessidade desde pequenininha, eu sempre fui uma criança diferente. E eu era uma criança muito sozinha, eu me sentia muito sozinha. Então, eu tinha esse anseio, eu chamava de Deus, né? De me conectar com Deus. Porque eu aprendi Deus na Igreja Católica, Sim. né? Então, eu li a Bíblia mesmo sem entender. Eu ficava lendo a Bíblia católica, era uma Bíblia da Ave Maria. Até hoje eu me lembro disso. E eu sempre queria saber quem é Deus. Por que Deus... eu quero falar com Deus. Eu quero que Deus fale comigo. Eu quero que Deus, ele se apresente para mim. E eu chamava Deus de amigo. E eu escrevia muitas cartas para Deus. Tudo eu falava com Deus. Ele era tipo o meu best, assim. Só que assim, eu fui me desenvolvendo na Igreja Católica e eu queria mais. Eu ficava com muitas perguntas que não tinham respostas. E daí eu me aprofundei dentro da religião protestante, né? Que é a Igreja Evangélica. Por quê? O que me atraiu na Igreja Evangélica? Os fenômenos mais pentecostais, né? Aquelas movimentações do espírito. Eu falava, Falar nossa... em língua. eu falava, isso aqui é demais. Eu quero experimentar isso aqui, né? Então, eu fui movida por esse anseio místico, de querer tocar o místico, de tocar o transcendente. E eu vivi uma longa trajetória, me batizei na Igreja Católica, daí eu fui para a Igreja Evangélica, vivi uma longa trajetória dentro da Igreja Evangélica e fui muito sincera e honesta na minha busca dentro dessas duas vertentes. E fiquei muito tempo na Igreja Evangélica. Eu gostava até um certo ponto, eu gostava bastante, estudei, me desenvolvi, participei do corpo eclesiástico, participava do teatro, da igreja, tudo. Ia para o monte, orar, fazia jejum, todas essas coisas. Só que eu sempre tinha um pezinho Pro místico. Pro místico, porque eu sempre ia para o movimento profético. Eu sempre andava com a galera da igreja que tinha visão. Eu sempre andava com a galera da igreja que era... Que rola isso, né? Do babado, E aí, tipo, chega ali, fala, Sim, coloca a mão na pessoa e fala, Deus mandou falar isso. Isso, só que tem até dentro de tem dentro da igreja evangélica até a escola de profetas, que eles falam, né? Eu frequentei essa escola de profetas, que era justamente exercícios para você desenvolver alguns dons, como aquilo que eu estava te falando, visão, percepção, paranormalidade. Só que dentro da igreja não é falado nesses termos, né? Eles falam que é um dom. Sim. E depois eu descobri que não é um dom. Você pode desenvolver isso, ok?
E eu passei um período na minha vida que foi muito difícil para mim, um problema familiar, em que eu ainda estava nessa busca muito profunda de Deus. E eu ainda estava com esse sentimento que era insuficiente. Eu queria entender mais. A minha alma ansiava por mais. Eu queria saber como que funcionava o mundo. Eu queria saber por que a minha vida estava daquele jeito. Eu não conseguia entender por que a minha família estava passando por aquilo. Eu estava cheia de porquês. E desde os 12, 13 anos, eu não me recordo direto, assim, ao certo a idade, eu já lia o tarô. Escondido, obviamente, né? Porque eu vivia naquele complexo de... Não, isso é pecado. Tá. Eu não posso fazer isso. Daí eu ia lá, guardava o tarô, escondia. Não, mas eu quero entender essa pegada do tarô. Como é que foi? Você estudou O tarô... Não, o pra tarô... aprender e depois, já com 13 anos, começou a abrir o tarô ali? Não, o tarô foi assim. Eu fui numa feirinha. Ah, vamos lá. Eu fui numa feirinha. E nessa feirinha eu conheci essas pessoas que lê tarô na feirinha. Legal. E ele leu pra mim, assim, de graça. Não me cobrou nada. E falou umas coisas, assim, que fazia total sentido. E daí eu fui curiosa, comprei um tarô numa lojinha perto da minha casa, não tinha esse acesso à internet, que nem a gente tem hoje, né? Sim. E eu comecei a estudar o tarô em casa sozinha, né? Observando os símbolos. Não tinha livro, nada disso. Então isso é uma coisa que eu fazia escondida. E tinha alguns livros de magia, mistério, que eu também já lia escondido. E volta e meia me dava aquela crise da culpa, né? Nossa, isso é pecado, eu vou pro inferno. Eu não posso fazer isso, porque os feiticeiros não herdarão o reino dos céus, a adivinhação, tal. Aí eu ia lá, jogava fora, queimava tudo e voltava a orar. Tradicional ali, na religião. Mas aí o pezinho ia... eu sou curiosa, eu quero me aprofundar nisso. E daí eu voltava a estudar, mas sempre escondido. Daí depois que eu passei esse momento da minha vida muito difícil, que me fez não questionar a minha fé, mas fez eu... falar, não, alguma coisa tá diferente aqui. Eu não tô entendendo como que esse Deus dentro da religião, que eu servia a vida inteira, de forma intensa, e eu fazia tudo certinho, todos os preceitos de santidade, de oração, de leitura bíblica. O jejum. Tudo. Mas você tudo. nunca teve essa conexão com Deus na igreja evangélica? Não, eu tinha percepção do místico. Mas você sentia a presença lá? Sentia a presença da egrégora, do espírito, né? Eu sentia. Mas eu não conseguia transcender a sensação. Eu queria sentir Deus comigo. Eu queria ouvir Deus como estava escrito que os profetas ouviam. Porque se o profeta ouviu, por que eu não posso ouvir? Cara, quero você ouvir. foi até do Primeiro Testamento entender, essa comunicação. Eu fui assim, eu falei, não tem isso aí. Como que é essa história? Então agora eu tenho que nascer... né? Porque eles falam que você tem que ter dom. Eu falava, não, eu quero. E fiquei perseguindo isso, incessantemente. Isso com quantos anos? Com 13. Não, isso isso já é um pouco mais velha. Eu tinha um anseio, aí quando eu... Não, mas o tarô, você teve a sensibilidade. Isso. Você entendeu ali, e quando você jogou o tarô... Eu ficava curiosa. Teve algumas revelações? Não consigo, assim, me recordar, assim, quando eu era muito nova, mas né? foi sensitiva? Você sempre sentiu algumas coisas, algumas energias, algumas Sim, comunicações? eu sentia assim, Entendeu? que Tá tinha vendo? alguma coisa ali. Eu sentia. Inclusive, teve uma parte da minha adolescência que eu fui tão a fundo nesse negócio de tarô, e eu pegava umas pedrinhas, comecei a fazer sem saber mesmo, intuitivamente, juntar pedrinha, daí eu ganhei um gnomo da minha tia, coloquei lá no meu altar, sem saber o que isso significava. Aí peguei uma panela de barro, coloquei um caldeirão no meu quarto, quando eu vi já tinha um altar no meu quarto. E a minha mãe, muito católica, né, um dia ela chegou, desmontou todo o meu altar e me colocou para rezar. Foi traumático. Porque na cabeça, né, da minha mãe, ela pensou assim, nossa, minha filha não tá bem das ideias, Tá indo né? pra um caminho que eu não E daí muito. ali eu rompi, assim, com essa... Eu meio que deixei isso escondido, aquilo que eu te falei. Eu coloquei para debaixo do tapete uma coisa que eu já nasci com essa busca. Já se manifestava. Aí eu fui para a igreja evangélica e tentei buscar isso dentro da mística cristã, que existe a mística cristã também. Aí eu li autores místicos, cristãos, tudo. Achei maravilhoso, gostei. Mas mesmo assim, eu não conseguia compreender a profundidade da experiência mística e de como os profetas se comunicavam com esse outro lado, né? Com a revelação, porque eu queria acessar
não o que estava escrito. Eu queria acessar o que era revelado, o nível sólido da escritura. Porque a escritura tem um nível literal, né? O nível histórico, aí tem o filosófico e tem o sódio, que é realmente o conteúdo oculto das escrituras. Tá. Né? Enfim, daí eu passei esse momento muito difícil da minha vida, mas assim, foi a minha morte espiritual. Ali eu passei pelo meu nigredo mesmo. E aí, depois desse processo, você só estudou ou você foi pro centro espírita tentar ver algumas experiências, partiu para uma linha do espiritismo mesa branca, da Umbanda, do Candomblé, da Quimbanda? Você teve alguma experiência nessas outras religiões, vamos dizer dessa forma? Porque eu estou entendendo que o ocultismo é uma alquimia, é uma mistura, né? Então, ali dentro, você estudando, você vai pegando o que você acha viável para a sua energia. Mais ou menos assim. Tá. Mas eu vou chegar lá. O que aconteceu? Eu nunca fui para uma outra religião. A minha última religião mesmo, oficial, foi a religião protestante. Tá. Cristã protestante. E daí, quando aconteceu essa fase difícil na minha vida, era uma situação, assim, que não tinha soluções humanas, sabe? É uma coisa, assim, que realmente me causou uma morte espiritual profunda. E foi onde eu comecei a questionar a minha fé, no sentido não que eu achava que era errado, mas eu comecei a questionar: cadê o Deus que eu estou a vida inteira rezando, orando, buscando? E eu esperava muito, porque é um processo humano, tornar Deus humano, né? Nós temos esse costume de tornar as deidades, o Deus, as energias, com a forma humana. Então, a gente espera que ele fale, a gente espera que ele responda. E também na própria narrativa bíblia, parece que Deus está falando. Sim. Porque falou com o profeta. Mas depois eu fui entender que não era assim. Mas na época era assim que eu entendia. E aí as pessoas falavam pra mim: irmã, você tem que orar, acorda de madrugada, reza aqui, ora que isso vai acontecer. E teve um momento que eu falei assim: não vou mais orar. Não vou mais orar. Eu tive um momento assim de que não vou mais orar. Já orei minha vida inteira, faz 20 e poucos anos aqui que eu tô orando. Sim. E eu me levantei naquele momento e falei assim: vou fazer diferente, eu vou meditar. Tá. Então eu calei todas as minhas vozes, todas as minhas orações, e eu mergulhei num processo intuitivo de meditação. E nesse processo de meditação, eu caí eu fui buscando o ponto zero, o abismo. Tá. Um lugar que fosse totalmente silencioso, porque eu achava que talvez esse lugar silencioso eu fosse encontrar Deus. Onde houvesse você foi procurar uma neutralidade. Uma neutralidade. E assim, eu posso estar fazendo um paralelo errado, mas o ocultismo, posso dizer que ele é neutro, porque você pode usar ele para o bem, pode usar ele para o mal, pode usar para várias coisas, certo? Sim, o ocultismo é neutro. Ele não é bom nem mal, é como se fosse uma faca. A faca você pode usar para passar manteiga, mas você pode usar para matar também. E nesse processo de meditação, você chegou nesse momento onde você entendeu que começar a estudar o ocultismo seria algo importante. O ocultismo veio depois disso. Por que isso é importante? Porque muitas pessoas começam no ocultismo e não passam pelo que eu passei, que é o encontro com o eu sou. Quando Moisés fala ali que ele subiu ao monte e falou com Deus, ele falou, e Deus falou: eu sou o eu sou. E o que é eu sou o eu sou? Eu sou o eu sou. É você mesmo, porque Deus não está fora. Deus está dentro. Então, dentro da narrativa bíblica e da narrativa cristã tradicional, a gente sempre se refere a um Deus externo. É como se a gente estivesse olhe para o alto, que Deus está lá. Não, Deus está aqui dentro de nós. Deus está dentro, porque nós carregamos, nós somos barro. E o sopro do Espírito soprou sobre o barro. E nós nos tornamos imagem e semelhança de Deus. Só que nós nos esquecemos disso. Essa memória foi apagada através da fisicalidade, da materialidade, das crenças, das narrativas, da mídia, de tudo que quer apagar o nosso registro divino. Quem somos? Então, quando eu mergulhei dentro de mim, e esse processo de meditação não foi um dia. Sim. Foram 5 meses meditando e eu ficava assim 1 hora, 2 horas, 3 horas. Teve épocas que o sofrimento na minha vida era tão grande, que ficar dentro desse período de meditação era como se fosse assim um refrigério para minha alma. E ali eu encontrei o eterno, que não é o Deus
da Bíblia, não é o Deus da Umbanda, não é o Deus da religião. Ele é o eterno. Ele é o que ele é o que sempre será, ele é o que foi, ele é o todo. Então, ali eu me unifiquei com esse Deus que estava dentro de mim. E eu senti um poder que eu nunca tinha sentido, eu nunca imaginei que pudesse existir um poder tão grande. Uhum. Ou seja, até aquele momento da sua vida, a oração era para fora. Uhum. E a partir daquele momento, a oração era para dentro. É uma oração diferente, é um Deus não diferente, mas você entendeu de onde que ele vem. Que seria nós mesmos, pelo que você está dizendo. É curioso porque não existia oração, era só o profundo silêncio. E daí, o que acontece? Quando você entra nesse estado, você entra como se fosse num transe. Nos primeiros momentos, a tua cabeça fica falando. Tudo fala. Eu, né? Você tá com problema, você tem boleto para pagar, isso daqui não vai se solucionar. O que você tá fazendo? Aí vem a culpa, vem várias vozes falando na sua mente. Só que você vai treinando e vai desviando essas vozes e vai se aprofundando. Chega um ponto da meditação que você cai num abismo, como se fosse um útero, o centro do universo. Você é cair para dentro, a sensação que eu tinha. Esse cair para dentro conecta uma fonte de energia que sai do chakra base e vai subindo pela coluna e ele vai iluminando esses centros de energia e abre aqui, que é onde você se conecta com o eterno. E ali acontece um fenômeno que é difícil explicar em palavras, porque é místico. Só quem passa por essa experiência entende. É como se a sua visão, é como se as cascas dos seus olhos fossem removidas. E você passa a entender que você estava vivendo num engano, você estava vivendo num dogma, você estava vivendo numa doutrina que em um momento da tua vida ela foi importante, mas agora ela é limitadora. Porque o meu espírito, ele se tornou muito grande. Ele queria extravasar o recipiente. Ele queria brilhar, ele queria sair, ele queria expandir. A doutrina e o dogma estavam me limitando. Então, isso foi um processo, né? Não foi uma coisa assim... Sim, eu vou decidir que eu vou fazer isso e pronto. Mas é isso que eu ia te perguntar. Desculpa te cortar. Essa experiência, ela pode ser guiada por alguém? E, por exemplo, você teve uma experiência que se passou por 5 meses, pelo que você disse. E acredito que, por você ser muito curiosa, você foi descobrindo essas coisas, estudando, tendo um feedback seu mesmo e aprimorando. E você vê gente que quer passar por isso, mas não sabe como e Sim, é guiada? Eu vejo muitas pessoas, eu recebo muito essa pergunta, só que é um caminho que muitas pessoas não estão dispostas a fazer. Então, as pessoas querem, mas ao mesmo tempo tem aquela pergunta, você está disposto? Porque quando você faz esse caminho, você tem que passar pelo abismo. E esse abismo, ele vai trazer para você tudo aquilo que você está escondendo, tudo aquilo que você rejeita, as suas farsas sociais, as suas máscaras. Todo mundo carrega ou carregou em algum momento muitas máscaras, muitos papéis que têm que ser desenvolvidos na sociedade. Então, existe dentro de algumas linhas de magia, por exemplo, o ritual de Abramelin, que é mais ou menos uma metodologia para você fazer isso que eu fiz intuitivamente. Tá. Então, você passa ali, eu não me lembro agora de cor, quantos meses... Tem uma dieta que você faz, né, para sutilização do seu espírito. Você fica tanto tempo, né, sem consumir determinados alimentos. Você se isola da sociedade por um período. Então, como que você faria isso na vida moderna? Não, você não vai lá para o meio do mato. Só se você puder, tiver condição, beleza. Mas na vida moderna, você tem que... Você vem aqui, faz seu trabalho, grava teu programa, mas atualmente ela tá para dentro. Saiu daqui, você não vai pro barzinho, você não vai pra nada. Você vai voltar pra casa e vai voltar pro teu templo. Vai se abster de bebidas alcoólicas, vai se abster de substâncias que possam alterar sua consciência, vai se abster da relação sexual. Por quê? Porque a contenção da energia sexual faz com que essa energia que está contida na base da coluna, ela consiga subir e ir iluminando todos os seus chakras, para que você tenha esse processo de iluminação. Perfeito. Então, existe método, sim, né? Respondendo a sua pergunta.
Mas não, você não vai receber a guiança de uma pessoa, porque é um processo que você tem que passar sozinho. Tá, entendi. Né? Então, você tem que ter a curiosidade e tem que ter a capacidade de poder estudar isso daí, entender e ir fazendo, porque é um processo longo. E o processo de meditação é como se fosse um jejum, então. Você está falando que você vai cortar várias coisas ali para ter a conexão com o espírito. Sim. Porém, essa questão da meditação, voltou para casa, fez sua refeição e volta a meditar sempre, como se fosse Buda. Sim. Fica sempre no estado de zen. Estado meditativo. Nada conexão com a internet, com nada. Não. Aquele momento... Aí, por exemplo, se você trabalha com a internet, você vai ali só para fazer seu trabalho. Você não vai ficar lá olhando o Instagram da amiguinha. Nada. Não. Não é pra nada. Vou lá, vou fazer... Eu sempre trabalhei com a internet. Nessa época, eu acordava, fazia ali minhas postagens, que eu vendia produtos e tal. Fazia minhas postagens do dia, atendia meus clientes, tal. Desligava o celular e ia pra minha prática. E ficava nessa busca.